Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa videoaula. Meu nome é Marcos. A gente vai aprender um pouquinho sobre português, já que é a matéria que mais reprova os candidatos de concurso público, inclusive candidatos bem preparados. Antes da gente começar efetivamente a videoaula, eu coloquei 3 orações aqui para que vocês analisem se essas orações estão certas ou estão erradas. Tô na dúvida. Então essa videoaula vai ser bastante útil a você. Vamos para a aula. Ela caiu. Você entende isso? Sim, ela caiu, tá? E daí, né? Bem feito para ela. Quem cai, cai. Verbo intransitivo. Verbo que tem sentido completo. Não exige, o verbo intransitivo não exige nenhum complemento ligado a ele. Ela caiu. Você entendeu? Por isso, verbo intransitivo, verbo que tem sentido completo. E quem caiu? Ela. Quando eu faço a pergunta quem antes do verbo, eu identifico o sujeito da oração. Vagicler chupou. Posso pôr um ponto final aí ou não? É lógico que não, porque é um verbo que não tem sentido completo. É, portanto, um verbo transitivo. Resta a gente saber que tipo de complemento esse verbo exige. Se é um objeto direto ou um objeto indireto. Vagicler chupou o quê? Quando eu faço a pergunta o que ou quem após o verbo, isso indica que o verbo é transitivo direto e a resposta para essa pergunta é o meu objeto direto. Logo, uma bala é o objeto direto dessa oração. E quem chupou uma bala? Vagicler, nosso sujeito. Todos precisam de ajuda. Quem precisa de ajuda? Todos, sujeito simples. E todos precisam de quê? Afinal, quem precisa precisa de alguma coisa, precisa de quê? De ajuda. Note que agora eu fiz uma pergunta preposicionada após o verbo. Quando isso ocorre, isso indica que o verbo é transitivo indireto e a resposta à pergunta é o meu objeto indireto. Eu criei uma regrinha de ouro aqui só para a gente ilustrar melhor quando que é objeto direto e quando que é objeto indireto. Quando eu faço a pergunta o que ou quem após o verbo, isso indica que o verbo é transitivo direto e a resposta à pergunta é o meu objeto direto. Se eu fizer a pergunta preposicionada e após o verbo, isso indica que o verbo é transitivo indireto e a resposta é o meu objeto indireto. Aqui eu coloquei 3 preposições. Não são as únicas, são cerca de 84. Essas aqui são as mais usuais que eu encontrei em concurso público. Mas basta lembrar que pergunta preposicionada após o verbo indica que o verbo é transitivo indireto e o complemento será o meu objeto indireto. Vamos treinar a regrinha de ouro, porque a ideia é essa, basta aplicar agora nas orações. Quem obedece aos pais? Os filhos, sujeito. E quem obedece, obedece a alguém. Os filhos obedecem a quem? Pergunta preposicionada após o verbo indica que o verbo é transitivo indireto e a resposta é meu objeto indireto. Aos pais é, portanto, o nosso objeto indireto. Todos creem em nós. Quem crê, crê em alguém. Todos creem em quem? Pergunta preposicionada após o verbo indica que o verbo é transitivo indireto. E a resposta à pergunta é o meu objeto indireto. Em nós é o objeto indireto. Quem crê em nós? Todos. Sujeito simples. Quem entregou o prêmio ao vencedor? Ele. Sujeito simples. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Note que é o mesmo verbo exigindo os dois complementos. Por isso que ele é chamado de bitransitivo. Ele é VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque ele, quem entrega, entrega alguma coisa, entrega a alguém. Ele entregou o quê? O prêmio, objeto direto. A quem? Ao vencedor, meu objeto indireto. Seguindo. Quem recebeu apoio? Os professores e os alunos. Mesmo que não esteja na ordem direta, você consegue identificar o sujeito da oração, mesmo que ele esteja deslocado. Basta fazer a pergunta quem antes do verbo. Quem recebeu apoio? Os professores e os alunos. Note que o sujeito tem 2 núcleos. Os núcleos do sujeito nunca vão estar preposicionados e são os termos principais do sujeito.
professores e alunos. Núcleos distintos, sujeito composto. Os professores e os alunos receberam o quê? Apoio é o meu objeto direto da oração, porque quem recebe, recebe alguma coisa, recebe o quê? Quem recebeu os cumprimentos no clube? Eles. Está expresso o eles na oração? Não. Então, sujeito indeterminado, porque é a terceira pessoa do plural. Eles. Para as pessoas eu, tu, ele, nós e vós é sujeito oculto. Eles é sujeito indeterminado. Por isso que na segunda oração o sujeito é indeterminado. E aqui na terceira oração é sujeito oculto. Porque quem não entende sua atitude? Nós, sujeito oculto. E nós não entendemos o que? Sua atitude. Sua atitude é o objeto direto dessa oração. A criança é feliz, está feliz, a criança anda feliz, parece, fica, continua, a criança permanece feliz e a criança torna-se feliz. Alguns verbos não indicam movimento, eles indicam estado. São os chamados verbos de ligação. Após verbo de ligação, eu sempre vou ter um predicativo. Quem é feliz? A criança. A criança é o sujeito da oração. Feliz está qualificando o sujeito. Portanto, é o meu predicativo do sujeito. Feliz, morfologicamente falando, é um adjetivo. Adjetivo nunca vai funcionar como complemento de um verbo. Por isso que eu nunca faço a pergunta o que ou quem ou uma pergunta preposicionada após verbo de ligação. Adjetivo só pode ser adjunto adnominal, matéria que a gente vai ver na aula 2, ou predicativo. Nessa oração ele é predicativo do sujeito porque está qualificando o sujeito dessa oração. Vamos para frente. A gente vai responder agora. E aí agora? Ah, mas eu ainda não sei se tem que ficar no singular ou plural. Calma. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Precisa de quê? Ou precisa de alguém, né? Precisa de alguma coisa ou de alguém. Precisa de quê? Verbo transitivo indireto mais se, sujeito indeterminado, e o verbo fica sempre no singular. Portanto, esta oração está errada. Forma correta. Precisa ser de novos operários. Com relação a isso, a gente vai ver na aula 1B. É a mesma videoaula, só que ela foi desmembrada em duas partes para poder postar no YouTube. Havia muitas crianças na festa. Verbo haver cai em qualquer prova de concurso público, então precisa saber essa bagaça. Funciona assim. Verbo haver no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, ou verbo haver indicar tempo transcorrido. Verbo haver é impessoal, sujeito inexistente, e o verbo deve ficar sempre no singular. Verbo haver no sentido de existir, como que é isso? Tira o verbo haver e coloca o verbo existir. Se der certo, está no sentido de existir, o verbo haver. Existiam muitas crianças na festa? Deu certo. Então o verbo haver está no sentido de existir. Logo ele tem que ficar no singular. Simples assim, e cai bastante, e muita gente erra esse tipo de questão. E não pode errar. Terceira oração. Faz ou fazem dias quentes esse mês? Faz dias quentes este mês. Sempre. Verbo fazer indicando tempo transcorrido ou clima. Verbo fazer é impessoal e deve ficar sempre no singular. Faz dias quentes esse mês. Faz 2 anos que me mudei. Tá certo, pessoal? Eu coloquei um quiz. É, na verdade, para que vocês treinem o conteúdo da aula. Então, identifiquem o sujeito, que tipo de verbo é esse, se é um objeto direto, o complemento vai ser um objeto indireto. Analisem e a gente vai ter a resposta na próxima videoaula. Valeu, pessoal. Obrigado.